Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. O desejo de todo cristão ao longo dos últimos 2000 anos é de ver o retorno do Salvador e de estabelecer seu reino eterno aqui nesta terra, e os acontecimentos no mundo revelam que isso acontecerá muito em breve. Continue ouvindo para aprender como você pode se preparar espiritualmente para os eventos finais desta terra. Rádio WLC, preparando um povo para viver no reino terrestre de Yahweh, que será estabelecido em face do iminente retorno de Cristo. Casamento. Para algumas pessoas é o paraíso na Terra e para outras parece um inferno. Olá, eu sou Cris Eluca e você está ouvindo a rádio World Last Chance. Ao longo do tempo, houve diferentes formas de casamento. Nos tempos antigos, algumas culturas praticavam a poliandria, ou seja, uma esposa com vários maridos. Nas culturas patriarcais e até mesmo nos dias de hoje, a poligamia continua a existir em algumas dessas culturas, ou seja, um marido com várias esposas. E o programa de hoje, haverá casamento no reino de Yah? Desde 2001, quando a Holanda foi a primeira a iniciar essa prática, mais e mais países têm aderido à prática de legalizar os casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Seja qual for a definição do casamento, essa prática sempre traz consigo uma união que não coloca de lado as obrigações mútuas. Normalmente, elas também incluem as obrigações legais. O casamento existe há muito tempo, mas o que muitas vezes confunde os crentes é a questão do casamento no reino de Yah. Será que teremos a figura do casamento no reino de Yahweh? O que irá acontecer com os casais casados se ambos forem salvos, se não houver esse tipo de união? E de onde vem essa ideia de que não haverá casamento no reino de Yah? Hoje o Will Santos vai discutir o casamento no reino de Yahweh e também abordará uma passagem particular que tem causado muita confusão sobre esse assunto. Depois, durante nosso segmento da Caixa de Mensagens Diárias, ele trará algumas ideias que você poderá fazer uso para compartilhar com outras pessoas do porquê não se faz necessário ser membro de uma denominação específica para ser salvo. E então, é claro, a Laura Lee nos trará outra promessa para compartilhar conosco e você não irá querer perder. Assim, esse é nosso cronograma de hoje. Will, haverá casamento no reino de Yahweh que será estabelecido aqui na Terra? Eu acredito que sim, e vamos ver por que isso faz sentido a partir da evidência bíblica, uma vez que essa é uma suposição bastante comum de que após o retorno de Yahushua, o relacionamento matrimonial deixará de existir. E que é extraída de uma das próprias declarações de Yahushua, não é verdade? Bem, foi assim que interpretamos sua declaração, mas acho que não interpretamos corretamente o que ele disse. Em primeiro lugar, precisamos levar em consideração o contexto em que sua declaração foi feita, pois o contexto é sempre muito importante. Agora, essa afirmação da qual as pessoas extrapolam de que não haverá casamento na eternidade vem de um diálogo que está registrado quase de forma idêntica nos evangelhos. Vamos dar uma olhada em Marcos, pois acredita-se que esse livro seja o primeiro evangelho escrito. Chris, vá para o capítulo 12 de Marcos. Marcos 12 começa com a declaração. Depois entrou Yahushua a falar-lhes por parábolas. E continua até o versículo 11. E então, o que diz no versículo 12? E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferiam esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. E assim os escribas, os fariseus e os líderes judeus estavam muito intrigados com as palavras que Yahushua estava proferindo. Eles queriam se vingar dele, e a melhor maneira que eles pensam em fazer isso seria desacreditá-lo diante das multidões. Retome, Chris, a história no versículo 13. O que acontece a seguir? E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja,
Porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Yahweh. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Yahushua, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe o trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é esta efígie em inscrição? Responderam: De César. Disse-lhes então Yahushua: Dai a César o que é de César, e a Yahweh o que é de Yahweh. E muitos se admiraram dele. Veja, os fariseus tentaram armar uma armadilha. Se ele dissesse que não deveria pagar impostos, eles o entregariam aos romanos como um encrenqueiro. Mas se ele dissesse que deveriam pagar impostos, eles o entregariam às pessoas que estavam ressentidas, de qualquer maneira, por ter que pagar impostos aos romanos. Era uma armadilha e ele sabia disso. Eu amo da forma como Yahushua sempre conseguiu escapar das armadilhas que eram cuidadosamente preparadas. Eles continuaram tentando fazer com que ele caísse em suas trapaças, mas nunca conseguiram. Ele sempre foi bastante cuidadoso no tocante às artimanhas dos tais líderes religiosos. Tudo bem, este é o contexto em que ele fez uma declaração que algumas pessoas tentaram usar para provar que não haverá casamento no reino vindouro. Mas não era isso que ele estava dizendo, e nós veremos isso ao observar o contexto em que suas declarações foram feitas. Chris, continue lendo a partir do versículo 18. Marcos 12, versículo 18. Ok. Então, os saduceus, que diziam não haver ressurreição, aproximaram dele e lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro, da mesma forma. E assim, os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela, a esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhes Yahushua: Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Yahweh? Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento. Porém, são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Yahweh lhe falou? Eu sou Deus, ou Teós, de Abraão, o Teós de Isaque e o Teós de Jacó. Ora, ele não é Deus ou Teós de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. E os fariseus se retiraram da cena em questão. Eles não conseguiram enganá-lo com sua pergunta sobre a legalidade de pagar impostos a César, e dessa forma evadiram, e os saduceus assumiram o comando da batalha. Acho interessante que o Salvador nunca acusou os saduceus da mesma forma que ele fez com os fariseus. Temos quase a sensação de que os saduceus eram mais sinceros talvez. Ele certamente nunca os acusou de serem hipócritas como fez com os fariseus. Eu também notei isso. Na verdade, eu diria que esta foi a declaração mais forte que ele já tinha feito a eles. Bem aqui, quando ele disse que eles estavam enganados. Agora, já que estamos analisando o texto, eu quero que você perceba que esta questão não é, na verdade, sobre o casamento no reino de Yah. Não é? Não, é aí que a maioria das pessoas sai pela tangente. Esta passagem não está falando sobre o casamento após a ressurreição. Em vez disso, está falando sobre a própria ressurreição em si. Observe novamente o que diz no versículo 18. Apenas leia este versículo mais uma vez, Chris. Então, os saduceus que dizem não haver ressurreição aproximaram-se dele. Os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. O verso que você acabou de ler diz exatamente isso. Os fariseus falharam em fazer com que Yahushua parecesse um tolo, e então os saduceus tentam uma nova investida. E o ponto de doutrina que eles encontraram para tentar fazê-lo parecer um tolo, os saduceus, foi começar a discutir se haveria ou não uma ressurreição. É por isso que na resposta de Yahushua, ele se concentra em gentilmente iluminar o entendimento deles para a evidência bíblica de uma ressurreição dos mortos. É por isso que ele aponta seus questionadores de volta para o assunto sobre Moisés na sarça ardente,
onde Yahweh lhes diz nos versículos 26 e 27: Eu sou o Deus, ou o Teós de Abraão, o Teós de Isaque e o Teós de Jacó. Ora, ele não é o Teós de mortos, e sim de vivos. Ele está os dizendo que toda a premissa de sua pergunta está incorreta, porque eles estão partindo da suposição de que não há ressurreição dos mortos, mas ele os mostra logicamente de que haverá sim tal ressurreição. Ok, mas e o versículo 25? Ele diz, abre aspas, pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos nos céus. Ele não está falando estritamente da ressurreição quando diz que nem casarão, nem se darão em casamento. Na verdade, ele está, mas não o reconhecemos porque é uma frase específica que não tem uma tradução literal. É um daqueles significados que se perdem na tradução. E o que significa? Poderíamos dizer a vida como ela é. Como assim? Eu não estou vendo isso dito aqui. Tudo bem, vamos ao livro de Lucas. Os vários relatos dos evangelhos sobre essa fala entre Cristo e os saduceus são muito semelhantes, mas vamos dar uma olhada em Lucas 20 e depois vamos para Lucas 17. Além dos relatos dessas falas, há somente um outro único lugar nos evangelhos onde ocorre a frase nem casarão, nem se darão em casamento. Lucas 20? Sim, são os versículos 27 a 40. Você notará que todos os mesmos elementos do relato de Marcos ainda estão lá, assim como esta frase. Leia, por favor. Ok. Chegando alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição, e perguntaram-lhe, Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado, e não deixar filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao falecido. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também desposaram a viúva. Igualmente, os 7 não tiveram filhos e morreram. Por fim, morreu também a mulher. Esta mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será a esposa? Porque os 7 a desposaram. Então lhes acrescentou Yahushua: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Yahweh, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar. Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama a Yahweh o Deus ou Teós de Abraão e Teós de Isaque e o Teós de Jacó. Ora, Teós não é Teós dos mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Então, disseram alguns dos escribas, Mestre, respondeste bem. Dali por diante, não ousaram mais interrogá-lo. Observe aqui que alguns dos mestres da lei ficaram genuinamente impressionados com sua resposta e perceberam que tinha a ver com a existência ou não de uma ressurreição, uma vez que Yahushua diz que haverá, ou se haverá ou não casamento após a ressurreição. Yahushua está usando a frase casar-se e dar-se em casamento como uma forma de falar da vida como ela é, ou seja, o dia a dia em sua essência. E podemos saber que ele quis dizer isso ao confirmarmos essa ideia lá em Lucas 17. Veja, não era uma expressão comumente usada mesmo naquela época. Este é o único outro lugar nos evangelhos, além desta fala com os saduceus, onde esta frase aparece. Leia Lucas 17, versículos 26 a 30. Tá. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. O que Yahushua está falando aqui e o que ele está tentando descrever é a cessação de uma vida normal. Assim como foi nos dias de Noé, quando a vida seguia seu rumo e que de repente veio o dilúvio. Assim será nos dias em que o Filho do Homem voltar. Assim como nos dias de Ló, quando as pessoas comiam e bebiam, compravam e vendiam, etc., a vida seguia seu curso normal, até que fogo desceu do céu e destruiu a todos inesperadamente.
Ele está falando sobre a vida como a conhecemos, e uma das falas para indicar a vida como a conhecemos é casar-se e dar-se em casamento. Veja novamente o versículo 27. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Que eu saiba, ninguém jamais tentou sugerir que após a volta de Yahushua, ninguém comerá e beberá novamente só porque comer e beber faz parte da vida como a conhecemos agora. Não, de fato, na última ceia, Yahushua disse que não beberia do cálice novamente até que pudesse beber com todos nós no reino de seu Pai. Certo, esse é um bom exemplo. Então, só porque uma frase é usada para indicar a vida como a conhecemos, não significa que devemos tomá-la literalmente, e ainda assim é o que as pessoas fazem com a frase casar-se e dar-se em casamento, embora os únicos lugares que aparecem nos evangelhos são lugares que, no contexto, não estão, na verdade, falando sobre casamento. Então, se vamos aceitar que essa fala, casar-se e dar-se em casamento, é simplesmente uma maneira de dizer viver uma vida normal, então você poderia inverter e dizer que casar-se e dar-se em casamento é um elemento a ser esperado em uma vida normal, e a interrupção disso é o que seria anormal? Absolutamente. Não há nada na fala de Cristo com os saduceus que indique que eles estavam falando de casamento após o estabelecimento do reino. Ou para aqueles que acreditam que irão para o céu depois de sua volta, não há nada neste texto que indique que não haverá casamento depois de sua volta. Não era isso que ele e os saduceus estavam discutindo, e ninguém naquela época pensava o contrário. Dessa forma, pegar uma única frase fora do contexto e insistir que isso significa que não haverá mais casamentos após a volta do Salvador é perder completamente o ponto da passagem. Não é sempre que isso acontece quando tiramos algo do contexto? Parece que sim. Satanás não se importa se estudarmos nossas Bíblias, desde que não tomemos tempo e ponderemos cuidadosamente o contexto em que ocorre uma determinada passagem. Ele sabe que ele pode nos desviar do que realmente importa se ele fizer isso. É sempre importante considerar a Bíblia exatamente como ela traz em suas linhas e pedir ao Espírito Santo que nos guie em nosso estudo. Tudo bem, Will. Voltamos em seguida e depois vamos conversar mais sobre isso. Não vá embora, querido ouvinte. As restrições impostas em face do Covid-19 mudaram o mundo para sempre. Muitas pessoas voltaram ao passado na chamada pandemia da gripe espanhola de 100 anos atrás, que matou cerca de 25 a 50 milhões de pessoas em todo o mundo. O que o mundo nunca tinha visto antes, no entanto, foram as restrições impostas ou os toques de recolher que mantinham a todos em suas casas por todo o tempo. Foi um momento de grande dificuldade para grande parte do mundo. Em países onde o transporte público foi suspenso, muitas das classes mais pobres não tinham como trabalhar e estavam em extrema necessidade. Mas a igreja não escapou ilesa. Há muito tempo elas ensinam a seus fiéis que a igreja é um lugar de amparo e refúgio, mas em um momento de crise internacional, muitas delas fecharam suas portas, permanecendo em silêncio e distante durante um período em que a ajuda e uma liderança altruísta eram bastante necessárias. Enquanto algumas igrejas eventualmente retornaram seus serviços, nem todas o fizeram, pois muitos crentes ficaram desiludidos. Estudos mostram que a frequência à igreja após as restrições era muito menor do que antes. Mas isso não é necessariamente uma coisa ruim. Lembre-se que Yahuwah sempre estará no controle e ele tem um plano para os crentes. Esse plano não seria apenas que eles ingressassem em outras denominações. Os crentes hoje estão sendo chamados a deixar as denominações organizadas, as quais continuam a se apegar e ensinar o erro. Você não precisa de seres humanos falhos para que eles interpretem a Bíblia para você, ou para lhe dizer no que acreditar. Deixe Yahuwah ser seu professor. Aprenda sobre o plano de Yahuwah para os crentes do tempo do fim. Procure pelo programa de rádio publicado anteriormente, intitulado Pós-Covid, a Igreja no Século XXI. Você poderá ouvi-lo em nosso site ou no YouTube. Mais uma vez, o título é Pós-Covid, a Igreja no Século XXI. Aprenda sobre o grandioso plano de Yahuwah para os crentes neste mundo pós-pandemia. Eu estou amando a nossa discussão de hoje, Will.
Como você sabe, a minha esposa e eu temos um casal de filhos. Eles são uma graça. Eles são um investimento e tanto. Mas nos dão muito trabalho. E não te deixam descansar por nada nesse mundo. Bem, felizmente, eles já passaram desse estágio de desenvolvimento. Enfim, esse é um tema que realmente incomoda muitos jovens. Lembro-me de quando minha esposa e eu já estávamos casados por cerca de, 3 ou 4 meses, e recebemos alguns amigos para jantar, e entre os casais convidados havia um casal com uma idade mais elevada. Cuidado aí, Chris. O que eu quero dizer é que, mesmo comparados a você, eles pareciam bem mais velhos. Eles estavam na casa dos 80 anos, ou talvez dos 90 anos. Na verdade, ele era o pastor da igreja que meus sogros frequentavam quando minha esposa era bem pequena. Na verdade, foi a última igreja deles antes de se aposentarem. Eles gostaram da comunidade e então permaneceram lá nos anos seguintes. Como éramos recém-casados e ávidos por uma vida a dois, minha esposa perguntou a esse ministro aposentado se ele achava que ainda poderíamos ter filhos no céu. Agora, isso é o que acreditávamos na época, que depois que Yahushua voltasse, todos iríamos para o céu. É claro que agora, com um estudo bíblico mais cuidadoso, sabemos que quando Yahushua voltar, ele estabelecerá o reino eterno de Yahuwah nesta terra. Mas o ponto permaneceu. Seremos capazes de ter filhos na eternidade? É uma distinção correta a ser feita, pois muitos acreditam que não haverá casamento no céu, mas creem que a terra será restaurada, enquanto outros acreditam que não haverá nenhum casamento após o retorno de Yahushua. E no que esse ministro aposentado acreditava? Bem, com grande autoridade e convicção, ele declarou que não haveria casamento nem no céu, nem na terra renovada, e que também ninguém teria filhos. Em vez disso, todos viveríamos como irmãos e irmãs. Sua esposa estava lá sentada, com um sorriso doce no rosto e balançando a cabeça gentilmente. E o que a sua esposa fez? Bem, ela não falou muito. Ela meio que ergueu as sobrancelhas e disse, interessante, e não disse mais nada. E então? Eu ia dizer, eu conheço sua esposa. Não consigo imaginá-la deixando uma conversa dessas de lado e apenas expressar sua concordância. Bem, ela respeitava esse homem, sua esposa, e não queria ser deselegante, mas sim. Houve uma bronca mais tarde, quando estávamos apenas nós dois. Ela estava muito chateada. Ela disse, olha, eles estão casados por literalmente décadas. Eles já viveram e sabem o que é ser uma esposa e um esposo, bem como sabem o que é ter um filho e criá-lo. Eles também sabem como é ver seus filhos crescerem e terem seus próprios filhos, e eles até já têm alguns bisnetos. Eles tiveram uma vida juntos e passaram por experiências que marcaram suas vidas. E qual é o ponto que eles deixaram de considerar? Basicamente é isso. O que minha esposa disse, de uma forma ressentida, foi: na idade que eles estão agora, eles provavelmente nem querem mais fazer sexo. E então, é fácil para eles sentar e dizer que tudo isso terá um fim, em face do retorno de Cristo. Talvez eu não devesse dizer isso no ar, mas ela estava muito chateada e, francamente, eu entendi o que ela quis dizer. Talvez não, mas estou feliz que você tocou nesse assunto. Criamos nossos filhos para terem padrões elevados, ensinando-lhes que a intimidade física é um dom precioso que deve ser guardado para o casamento. E então nos viramos e dizemos que Yahushua está vindo em breve e que depois que ele vier, lá se vai a chance de vivenciarem por si mesmos o casamento e tudo o que está relacionado a ele, e como eles deveriam se sentir. Não devemos impor as limitações da idade avançada a um jovem saudável de 25 anos e com todos os impulsos que a idade lhe propicia, e depois nos surpreender quando um jovem realmente não aceite o que está sendo oferecido. Acho que isso se enquadra na declaração que Paulo escreveu, quando disse: Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Exatamente. Esse é o problema quando impomos nossos próprios preconceitos às Escrituras. E então anunciamos com autoridade que nossa interpretação predileta de uma passagem, tomada completamente fora do contexto, seja a única interpretação possível. Isso vai desestimular as almas e quase podemos garantir que qualquer coisa tirada do contexto
será interpretada incorretamente. Em nosso último segmento, você nos mostrou, Will, como Cristo e os saduceus não estavam, na verdade, falando sobre o casamento, mas isso é, como você sabe, uma evidência pré-definida. Existe alguma outra evidência mais clara do porquê você acredita que o casamento não terá seu fim quando for instaurado o reino de Yahweh? Absolutamente. Vamos começar com Gênesis 1. Todos nós sabemos como este capítulo começa. No princípio, Elohim criou os céus e a terra. Este é o relato de como ele criou nosso mundo. Então, como um ato excelso de sua criação, ele criou a raça humana e deu a ela uma obra especial para que fosse feita. Leia os versículos 26 a 28. Ok. Também disse Elohim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Elohim, pois o homem, à sua imagem. A imagem de Elohim o criou, homem e mulher os criou. E Elohim os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Ele continua explicando quais alimentos ele proveu para eles. E então, versículo 31 fecha o capítulo com: E viu Elohim tudo o que o fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. O ponto que quero que você perceba aqui é que a queda ainda não havia acontecido. Aquele ainda era o paraíso e o pecado ainda não havia entrado. E o relacionamento de compromisso entre os dois, aquele relacionamento de compromisso que agora chamamos de casamento, fazia parte do plano original de Yahweh para a raça humana. O casamento, pode-se dizer, antecede ao pecado. Sim, eu entendi. Está praticamente implícito no versículo 28, quando Elohim os diz para que eles frutifiquem e multipliquem. A linguagem do casamento é ainda mais clara em Gênesis 2 e apresenta o relato da criação de Adão e Eva com mais detalhes. O versículo 18 fala que Yahweh Elohim disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Agora leia os versículos 21 a 24. Então Yahweh Elohim fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que Yahweh Elohim tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Você pode reconhecer o versículo 24 como sendo lido em casamentos. É um versículo bíblico comumente lido nas cerimônias de casamentos cristãos. Sim, foi lido também no meu. E aqui pela primeira vez encontramos a palavra esposa. Assim, o relacionamento matrimonial foi instituído como parte do plano original de Yahweh pré-pecado. Essa ideia vai até o próximo capítulo, Gênesis 3, onde ocorre a queda. O que Gênesis 3:6 diz? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Frequentemente temos essa imagem mental de uma Eva travessa, afastando-se de seu guardião e se metendo em problemas. Mas o versículo 6 esclarece as coisas. Adão estava com Eva, e aqui ele é chamado de seu marido. E de uma vez por todas, o casamento foi instituído na criação. É anterior à queda e, consequentemente, faz parte do plano original de Yahweh para a raça humana. Abra agora em Atos 3. Pouco depois do Pentecostes, Pedro e João foram ao templo, onde curaram um coxo. Pedro, é claro, aproveitou o climão que isso gerou para direcionar a atenção de todos para a mensagem do Messias e do reino de Yah. Lembre-se, a mensagem do Evangelho é a mensagem do reino de Yahweh sendo restaurado na terra. E agora leia os versículos 19 a 21. O que dizem esses versículos? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença de Yahweh, venha tempos de refrigério, e que envie ele, o Cristo, que já vos foi designado.
Yahushua, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Yahuwah falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. E qual é essa incrível promessa que o Evangelho traz? O Messias voltará quando chegar a hora de Yahuwah fazer o quê? A restauração de todas as coisas. Certo, agora é a restauração de todas as coisas para anunciar. Sim, tudo mais está sendo restaurado, mas não o plano original para a raça humana. Bem-vindo à eternidade e nunca mais sexo. A intimidade no casamento é um dom precioso. O plano original do Pai na criação da raça humana tinha como fim povoar a terra por meio do ato da procriação. Bem, você poderia dizer que ele irá povoá-la com os redimidos. Acredito que sim, mas não é uma restauração real ao fixarmos nossos olhos lá no seu plano original da criação para restaurar tudo mais, exceto o casamento. Abra em Apocalipse 21. Este é o penúltimo capítulo da Bíblia. Vamos ver o que diz este texto sobre a restauração. Apocalipse 21, versos 1 a 4. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Iá, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Yahuwah com os homens. Iá habitará com eles. Eles serão povos de Eloá. E Iá mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Quando minha esposa e eu estávamos começando nossa família, nós também tínhamos alguns amigos que também queriam fazer o mesmo. Eles tentaram por diversas vezes iniciar esse processo. Eles queriam tanto ter um filho e nunca conseguiram. Parece razoável que parte da promessa de enxugar toda a lágrima seja permitir que tais pessoas finalmente experimentem o que, por terem nascido em um mundo imperfeito, lhes fora negado. É um impulso totalmente humano, não é? Querer gerar uma criança à sua imagem? Absolutamente. Agora, é claro, nem todo mundo quer ter filhos, e está tudo bem. Nós não somos animais. Todos têm o direito dado por Iá de tomar tais decisões por si mesmos. Mas certamente o desejo de frutificar e multiplicar é um desejo muito natural que foi instituído como parte do plano original de Yahuwah para a raça humana. Outro versículo que aponta para o casamento no reino de Iá é o de Ezequiel 44, 22. Esta é uma passagem muito curiosa porque estabelece os padrões pelos quais os sacerdotes do templo deviam escolher suas esposas. Ezequiel 44, 22. Aqui. Não se casarão nem com viúva, nem com repudiada, mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel, ou viúva que o for de sacerdote. Agora, há mais uma passagem que quero examinar. Abra em Isaías 11. O capítulo começa com uma profecia do Messias. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o espírito de Yahuwah, o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho, de fortaleza, o espírito de conhecimento, de temor de Yahuwah. Deleitar-se-á no temor de Yahuwah. Correto. Então, claramente, esta é uma profecia do Messias. Mas então a profecia continua e se amplia para descrever como o mundo será durante os anos após Yahushua estabelecer o reino de Iá nesta terra. Vá em frente e continue de onde você parou antes. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Os ímpios nunca foram mortos, pois esta é uma profecia para o futuro. Ela está descrevendo como será a vida no reino de Iá, aqui nesta terra. Ok, continue. Estamos chegando a um detalhe muito revelador. Tá. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas,
e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento de Yahweh, como as águas cobrem o mar. Novamente, aqui está descrevendo uma realidade que ainda não vimos. E o que encontramos no meio desta profecia de um futuro sem precedentes no reino de Yahweh, na terra? Uma pequena criança e uma outra criança um pouco maior, bem como um bebê de colo. Certo. E para que isso seja uma visão das experiências incomensuráveis em andamento e que nos aguardam em um futuro bem próximo, teria que haver crianças sendo geradas. É óbvio que haverá algumas crianças e até bebês que serão bastante pequenos quando o reino for estabelecido. Mas elas não serão privadas de crescer e viver sua infância até que atinjam a maturidade. Não. Esse vislumbre do futuro nos mostra que as crianças nascerão e crescerão no período depois que os ímpios forem destruídos e todas as coisas forem restauradas de volta ao propósito original do Pai na criação da humanidade. Esse plano realmente é maravilhoso. Não é nosso papel imaginarmos que o Pai tirará de nós coisas que Ele nos concedeu para trazer alegria e felicidade à nossa experiência humana. Eu gosto dessa ideia. O casamento faz parte da nossa experiência humana. E mesmo no reino de Yah, depois que formos galardoados com naturezas restauradas e superiores, e depois que recebermos novos corpos, continuaremos a ser humanos. Foi para isso que Ele nos criou. E uma grande parte dessa experiência humana é ter o privilégio de casar e de ter filhos. Essa é parte do que será restaurado quando o reino de Yahweh for estabelecido na terra. Você consegue imaginar como será bom ser pai em um ambiente perfeito, com naturezas perfeitas e não caídas? Não só nós, mas as crianças também. Vai ser tão incrível que nem vamos reconhecer isso como paternidade. O mesmo vale para o relacionamento matrimonial dentro do ideal do pai. Ele foi projetado para nos ensinar sobre Yah e seu amor por nós. Ele não vai tirar uma das maiores maneiras de aprendermos sobre seu amor infinito. Bom ponto, Will. Não saia daí, queridos ouvintes. Quando voltarmos, o Will passará conosco alguns pontos que você poderá compartilhar com os amigos que insistem que é importante ser membro de uma igreja em particular, qualquer que seja ela. Fique ligado! Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. A pergunta de hoje da nossa caixa de mensagens diárias vem de, por favor, rufem os tambores, do deserto do Saara. Do deserto? Bem, do Egito, cuja maior parte é coberta pelo Saara, e especificamente vem de Tanta, Egito. O Egito tem uma cultura e um patrimônio histórico bastante rico e fascinante. Na verdade, você sabia que agora eles estão mudando sua capital? Não vai ser mais o Cairo? Não vai. Bem, para onde eles estão mudando? Alexandria? Não, na verdade, eles têm uma cidade que está sendo construída só para ser a nova capital. Eu vi algumas fotos da estrutura que está sendo montada. É realmente impressionante, muito organizada, bonita e com muita tecnologia envolvida. Ela foi projetada especificamente para operar com tecnologia inteligente. Uou, e como vão chamá-la? Acho que ainda não tem nome. Por enquanto, eles a chamam de apenas de Nova Capital Administrativa. Nossa, vou ter que dar uma olhada nisso. Parece muito interessante. E qual é a pergunta de hoje? Bem, uma mulher chamada Wafia escreve, abre aspas, fui criada como uma cristã copta e recentemente conheci uma missionária evangélica. Ela e sua família são protestantes da América do Norte e estão, na verdade, propagando sua denominação como sendo a única igreja verdadeira. Não acredito que você deva ser membro de uma denominação em específico para ser salvo, mas não tenho certeza de como explicar do porquê. O que vocês pensam sobre isso? Eu sei que vocês não são afiliados a uma denominação em particular, mas de onde veio essa ideia
e como eu, de uma forma polida, a combato. Bem, estou feliz que Wafia é assim que pronuncia o nome dela. E eu penso que sim. Bem, fico feliz por ela entender que não é necessário ser membro de nenhuma denominação em particular para ser salva. Como abordamos em programas anteriores, o que ela provavelmente ouviu foi um de nossos programas que foi ao ar há um bom tempo e que falava sobre a ordem de Apocalipse 18, que é... Sai dela, povo meu. Certo. Não é um convite como normalmente é traduzido, saia dela. Não é um convite para deixar uma organização apenas para se vincular a qualquer outra. É uma ordem divina para abandonarmos todas as igrejas e religiões organizadas, porque todas beberam do vinho da cólera de Babilônia. Todas têm erros em seus sistemas de crenças, aos quais ainda se apegam. Para se submeter à guia de Arwar, temos que nos libertar de todas as igrejas caídas. As pessoas fazem proselitismo porque acham que sua denominação tem o monopólio da verdade, mas não há uma única que não tenha algum tipo de erro em suas convicções ou sistemas. Correto. Mas é mais do que isso. A salvação, como sabemos, não é uma atividade grupal. É algo que ninguém pode aceitar ou efetuar por outra pessoa. Cada um, individualmente, tem que aceitar o convite para si de uma forma pessoal. Ezequiel 14, versículo 20. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Yahweh, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvaria nem a seu filho, nem a sua filha. Pela sua justiça, salvaria apenas a sua própria vida. Exatamente. Agora, diferentes denominações têm sua opinião própria sobre essa crença. Você tem alguns, como a Igreja Católica Romana e possivelmente a Igreja Copta. Eu não sei, que acreditam que a igreja é a porta de entrada para a salvação. Você não pode alcançar a salvação sem pertencer a essa igreja, e é dessa forma que eles acreditam. Algumas outras religiões acreditam que algumas pessoas que fazem parte de outras denominações podem ser salvas. Fato esse que só será possível se elas não receberam as verdades que seu estilo particular de cristianismo ensina. Se você já ouviu falar e persiste em se recusar a aceitar tais verdades, bem, então você estará perdido, porque você teve a chance de aceitar tais verdades, a versão que eles ensinam, e você as rejeitou. Sim, eu já vi coisas do tipo. O que todos devem entender é que isso é simplesmente uma extensão da mesma e velha suposição de que você tem que ser um membro desta ou daquela religião para escapar da punição após a morte. E por um lado você pode ver por que as pessoas podem se sentir assim. Se tiverem algum grau de honestidade intelectual, não serão membros de uma denominação ou religião que saibam estar errada. Eles acreditam que sua religião ou sua denominação tem a verdade, ou não seriam membros dela. Isso é verdade. O que a maioria das pessoas não entende ou reconhece, no entanto, é que se você seguir o dinheiro, por assim dizer, e se você rastrear essa atitude e crença até sua fonte original, descobrirá que tudo leva de volta às armadilhas de Satanás, que é o de causar divisão. Ele não se importa em qual religião, organização ou denominação você congregue, desde que você não esteja buscando ativamente mais verdades e esteja farto com a suposição de que já possui todas as informações de que precisa. Esse é um bom ponto. E você tem que admitir que toda essa divisão não seria algo louvável que encaixaria na vida dos cristãos. É um fato inegável que existem dezenas de milhares de denominações cristãs no mundo hoje. Há tantas denominações que os não cristãos apontam esse fato como prova e eles afirmam do porquê o cristianismo não age dentro de uma razoabilidade. Como vocês podem afirmar que tem a verdade? Eles falam sarcasticamente quando vocês nem mesmo podem concordar entre si sobre o que realmente é a verdade? Bem, eu odeio dizer isso, mas é razoável pensar dessa forma, e esse é o plano diabólico por trás de todo esse processo. Você pode ver, Chris, o mesmo procedimento em ação no fato de que o judaísmo tem 3 seitas distintas. O islamismo tem 5, o hinduísmo tem 4 seitas principais, com muitas outras ramificações menores. E essas são apenas 4 das muitas religiões do mundo. Podemos ver como Satanás usa a velha técnica de dividir para conquistar, a fim de manter as pessoas apegadas às várias tradições nas quais foram criadas, assumindo que seu tipo específico de crença é superior a todas as outras.
E de onde veio essa ideia? Você quer dizer além do orgulho espiritual e arrogância que sempre existe no coração humano? Sim, tirando isso. Bem, não sei de onde surgiu em todas as religiões, mas no cristianismo provavelmente veio de um deslize linguístico. No credo Atanásio, que os padres católicos romanos leem, começa com estas palavras. Diz: quem quiser ser salvo, antes de tudo é necessário que tenha a fé católica, a qual, exceto a cada um que mantenha uma fé firme e imaculada, sem dúvida esse perecerá eternamente. Agora, a fé católica atua dessa forma, e continua descrevendo a partir daí. Agora, o que a maioria dos crentes hoje esqueceu é que a palavra católico significa simplesmente universal. Dessa forma, quando se fala sobre a fé católica, esse é um termo genérico e que diz que se você quer ser salvo, você tem que abraçar a fé universal. Mas não é mais assim que usamos esse termo. E então as pessoas entendem que o termo se refere à denominação católica romana. É por isso que é um termo problemático, porque é uma mistura de termos e suposições que são feitas. Sim, eu compreendo. O importante é nossos queridos ouvintes compreenderem que não precisamos de religiões organizadas para termos a certeza da salvação. Não é só isso que o Apocalipse deixa como legado para esta geração do tempo do fim. Mas, quando estamos trilhando um caminho sem tais denominações, nossa confiança em Yahuwah é redobrada, na certeza de que Ele será nosso professor. A nossa certeza não deve ser depositada em humanos, pois eles são falíveis, e a chance de que eles simplesmente repitam o que lhes é ensinado é bastante grande. Ok, mais uma pergunta bem rápida. Sandy e eu não sei se eu consigo pronunciar esse nome, mas é de algum lugar dos Estados Unidos. É alguma palavra que tem suas raízes dos povos indígenas americanos? Se for, algumas delas podem ser bastante difíceis de ser pronunciadas. Deve ser. Sandy diz: quando criança, eu era bastante ligada a Yah, mas aos 20 anos eu me afastei do que acreditava e de tudo o que eu exercia como cristã. Nos últimos 2 anos, tenho feito um esforço muito diligente para voltar a Yahuwah, mas estou com medo de cair novamente. Vocês teriam para mim alguma palavra de ânimo? É preciso muita coragem para admitir isso. Acho que é algo com o qual muitos de nós nos identificamos, embora a maioria de nós não tenha coragem de admitir abertamente como Sandy o fez. Isso é verdade. Primeiro, eu diria que você não precisa ter medo de um inimigo derrotado, que é o diabo. Ele não pode te afastar das mãos amorosas do Pai contra a sua vontade. E a proteção amorosa do Pai, ninguém poderá detê-la. Eu concordo com você, mas, bem, Yahuwah nunca forçará a vontade humana e eu realmente entendo a preocupação de Sandy. Há um medo de perder o desejo de estar perto de Yahuwah. O que fazer então? É mister dizer que Yahuwah nunca vai deixar você se afastar dele, mas todos nós sabemos que ele sempre respeita nosso direito de escolha. Como podemos evitar exercitar essa natureza caída e virar as costas para Yah? Eu consigo entender de verdade essa preocupação. Você tem razão, Chris. Yahuwah nunca forçará nossa vontade. Mas há algo que você pode fazer. Você não precisa apenas patinar em um limbo de medo, imaginando se em uma certa manhã você vai acordar e de repente virar as costas para o Pai. Não funciona assim. Vamos lá para o Salmo 119. Este é o salmo mais longo das Escrituras e contém muitas palavras de sabedoria ditas ali. Leia o Salmo 119, versículos 9 a 11. Tudo bem, diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Não estou vendo como isso é uma solução para este problema. Como você continua a buscar a Yah de todo o coração? Continue lendo. Você ainda não terminou. O que o versículo 11 diz? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Quando nos esforçamos e dedicamos tempo para guardar as palavras das Escrituras em nossos corações, várias coisas acontecem. Primeiro, mantém nossas mentes ocupadas. É muito mais difícil deixar a mente vagar em nossas tentações quando ela está ativamente ocupada, concentrando-se em algo. Este é um bom ponto. Em segundo lugar, memorizar as Escrituras envolve ativamente a mente com algo útil.
Dessa forma, no futuro, se você se defrontar com alguma tentação ou dificuldade inesperada, o Espírito de Yah pode trazer à sua mente a própria passagem das Escrituras que você precisa para permanecer firme em face de alguma tentação. Pegue a passagem novamente a partir do próximo versículo e leia até o final dessa sessão, ou melhor, até o versículo 16. Bendito és tu, Yahua. Ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. É assim como nos mantemos firmes no que realmente importa, ou seja, preenchendo a nossa mente com a palavra de Yahweh. Nós não desperdiçamos o espaço mental que temos com os últimos filmes e séries das grandes companhias cinematográficas. Mantemos nossos olhos fixos no objetivo final, que é a nossa herança no reino de Yah. É assim que, passo a passo, nos mantemos fiéis ao Pai. Isso não significa que, de repente, estamos sem pecado, mas é como mantemos nosso foco onde deveria estar, ocupados com os profundos mistérios da palavra de Yah. Muito bom. Este é um conselho bastante prático e eu gostei muito de aprender isso também. A seguir, a Laura Lee apresentará a promessa diária de hoje. Se você tiver uma pergunta ou pedido de oração, basta acessar o www.wordlastchance.com/português e clicar no ícone Rádio WLC. Nós amamos receber suas mensagens. Olá, eu sou a Laura Lee com sua promessa diária da palavra de Yah. Sempre amei histórias e as que mais gosto são as que me inspiram a ter mais fé, a ser mais compassiva e bondosa e a perdoar mais os erros dos meus semelhantes. Ao procurar histórias que ilustrem as maravilhosas promessas relatadas nas Escrituras, tento sempre escolher histórias reais e que de fato aconteceram. Não parábolas ou histórias inventadas que ilustram um determinado ponto. Eu tento selecionar histórias de eventos reais. Assim sendo, vou ser sincera em dizer se a história de hoje realmente aconteceu ou não. No entanto, acho que você concordará que certamente poderia ter acontecido exatamente da maneira descrita. A história é de uma certa cidade da Espanha, na qual um homem tinha um filho adolescente que estava constantemente ultrapassando os limites. O pai naturalmente queria que o filho se saísse bem na vida, e ele não gostou que seu filho, a quem chamarei de Mário, não se esforçasse na escola e que só parecesse interessado em garotas e em sair com os amigos. A relação ficou muito tensa e as brigas tornaram-se cada vez mais frequentes. Finalmente, as coisas chegaram a um ponto crítico quando Mário decidiu sair de casa. O pai, que amava muito o filho, ficou arrasado. A princípio, ele pensou que o filho voltaria para casa de pronto, mas os dias passaram e ele não voltou. Ele tentou entrar em contato com seus amigos, mas se eles soubessem onde seu filho estaria, eles não o diriam. O pai ficou cada vez mais desesperado. Os dias se transformaram em semanas, mas o pai de Mário não desistiu. À noite, depois do trabalho, ele dirigia pela cidade, perguntando a grupos de sem-teto se eles tinham visto seu filho. Seus esforços foram todos em vão. Finalmente, após meses de busca infrutífera, o pai decidiu colocar um anúncio no jornal da cidade. O anúncio dizia, abre aspas, "Querido Mário, encontre-me na frente do jornal ao meio-dia. Tudo foi deixado para trás e eu te amo, seu pai." No dia seguinte, ao meio-dia, mais de 500 Mários apareceram querendo o perdão e ansiando pela reconciliação com seus pais. Quando li essa história, lembrei-me do Salmo 103, versículos 13 e 14, que diz: "Como um pai se compadece de seus filhos, assim Yahweh se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó." Eu amo ter essa certeza, pois ele sabe que somos pó. Ele conhece nossas limitações e nossas falhas e não as usa contra nós. Em vez disso, ele tem compaixão de nós. O versículo 5 de Tiago 1 nos dá a certeza: "Se, porém, alguns de vós necessita de sabedoria, peça a Yahweh, que a todos dá deliberadamente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida." Seu Pai Celestial não te critica, ele não te acusa. Ele se compadece de você e seu amor por você não tem fim. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las.
A discussão de hoje realmente clareou minha mente, não apenas sobre como será a questão do casamento no reino de Yah, mas também a importância de entender as coisas dentro de seu contexto. E é tão fácil pegar um versículo aqui e uma passagem ali e tirá-la do contexto, e então extrapolar a partir disso para chegar a alguma nova teoria que pode ou não estar certa. Eu diria que na maioria das vezes essas extrapolações não são corretas. E o problema é que essas doutrinas errôneas deturpam o Pai, como todo o erro faz. Mais do que isso, porém, o erro nos traz desalento. Pense na reação de sua esposa quando ainda uma jovem esposa foi informada de que poderia perder todas essas experiências incríveis que desejava viver só pelo fato de ter nascido em um tempo em que ela não teria a menor chance de concretizar os seus sonhos. Sim, e isso realmente a incomodava. E achávamos que o velho pastor estava errado, mas não tínhamos como provar. Não tínhamos um entendimento claro, como você nos apresentou hoje, do porquê não poderíamos esperar desfrutar das realizações alcançadas por meio do casamento, pois iríamos para o céu e essas realizações não seriam concretizadas. Não tínhamos nada além do nosso mais profundo desejo de que ele estivesse errado em nos dizer qual era a verdade. E isso foi muito desanimador para minha esposa. Agora há pouco você citou Colossenses 3, versículo 21. Outra tradução diz: Pais, não irriteis vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Como princípio bíblico, isso se aplica mais do que apenas aos pais e filhos, mas que também se aplica aos crentes mais maduros na fé. Nunca devemos desanimar aqueles que são jovens na fé. Se eles nos fizerem perguntas que não podemos respondê-las, não sejamos orgulhosos de admitir que não as sabemos. Use isso como uma razão para estudar mais e encontrar as respostas que nos faltam. Mas não, apenas dar uma resposta indolente e automática não ajuda ninguém e representa mal o Pai que sempre quer que sejamos felizes. Este é um bom ponto. Quando estamos na posição de autoridade, de compartilhar o que sabemos com outros, é fácil supor que devemos ter sempre uma resposta pronta para toda e qualquer pergunta. Mas admitir que não sabemos é melhor do que vir com alguma resposta rápida que pode ou não estar correta. E isso pode ou não desencorajar quem está procurando por respostas. Acho que realmente tenho mais respeito por alguém se for honesto o bastante para admitir que não tem a resposta para minha pergunta. Quer dizer, deste lado do reino, ninguém vai ter todas as respostas. Ser humilde o suficiente para admitir quando uma pessoa não sabe algo sempre aumenta o meu respeito por ela. Isso mostra que eles são humildes o bastante para não se gabar ou fingir que são superiores. Qual é o primeiro versículo do Salmo 23? Como começa? Yahuwah é o meu pastor, nada me faltará. O reino de Yah será fundado para restaurar a terra e trazer a humanidade de volta ao plano original de Yahuwah, quando ele criou todas as coisas. Uma parte integrante desse processo é povoar a terra, não apenas com os remidos, mas com os filhos dos remidos. Que incumbência foi dada a Adão e Eva quando foram criados? Gênesis 1, 28. E Elohim os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Esta declaração expõe o plano original divino em face da criação da raça humana. É anterior ao pecado, e então esta é uma grande parte do que será restaurado quando o reino de Yahuwah for estabelecido na terra. E como em tudo, mostra o amor do Pai e seu desejo de nos dar tudo o que nos traz alegria. Esse é o desejo do Pai, não é verdade? Nossa alegria, nossa felicidade. Que Criador maravilhoso e amoroso. E sendo nosso Criador, Ele sabe exatamente o que precisamos para ser totalmente felizes e realizados. Esperamos que vocês possam se juntar a nós novamente amanhã. E até lá, e lembre-se, Yahuwah te ama e Ele é digno de confiança. Você ouviu a rádio WLC. A World Last Chance está comprometida em levar o evangelho do reino de Yah a todo mundo. Profecias e eventos atuais indicam que o Salvador retornará em um futuro bem próximo, e após a sua vinda, os santos serão brindados com a imortalidade, e o reino de Yah será estabelecido aqui nesta terra. Não há tempo a perder. Aceite hoje o dom da salvação e permita que Yahuwah o cubra com a justiça de Cristo.
Este programa, bem como os episódios passados na WLC, estão disponíveis em nosso website no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção Rádio WLC na parte superior direita da página inicial. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade no WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para viver no reino terrestre de Yahweh, que será estabelecido em face do eminente retorno de Cristo.